Bom, essa parte aqui é a parte de história, que também vai estar usando a história de português, que é do Reizinho Mandão, tá? E eu vou fazer algumas marcações aqui com vocês pra gente poder lembrar. Então vamos lá. Lá na página de história vocês vão ter essa linha do tempo, que é o período, que são as marcações de períodos tradicionais da pré-história, tá? Depois eu vou explicar o porquê que se chama de pré-história. Então você tem aqui o período paleolítico, que é mais ou menos aí, né, 2 milhões de anos atrás, tá? Quem não lembra, volta nessa página que você vai ter algumas explicações sobre esse período, o que os seres humanos já estavam realizando nesse período. O período neolítico, que é nessa fase aqui de 10 mil anos antes de Cristo, e o período dos metais, que é o que a gente vai falar mais especificamente aqui, tá? De 3 mil anos atrás. Bom, lembrando que essa fase aqui, ela foi dividida assim pela história para melhorar a forma da gente estudar, tá? Apenas isso. Cada período aqui foi marcado por acontecimentos e por mudanças que essas pessoas durante esse período foram realizando. Aí, essa linha do tempo que eu desenhei aqui, ó, essa aqui, desenhada por mim aí no slide, é a linha do tempo que eu já falei com vocês na sala, né? Nós usamos um calendário que é o chamado calendário cristão, e ele é marcado, né, por um acontecimento que determinou a separação entre o AC e o DC. O AC, como eu já falei para vocês, significa os acontecimentos antes de Cristo, antes do ano 1, né, como eu marquei aqui para vocês, e os acontecimentos DC são a contagem a partir do ano 1. Então aqui eu desenhei essa linha do tempo aqui. Vocês percebem que ela tem uma setinha anterior ao ano 1, porque existia, obviamente, né, existiu situações históricas, acontecimentos históricos antes do ano 1, tá? E a partir do ano 1 a gente começa a contar o DC. Esse DC aqui, para quem não lembra, significa depois de Cristo, depois do ano 1, tá? É um acontecimento ligado à religião cristã, mas que determinou os estudos históricos, né, usando esse calendário, essa marcação aqui de calendário que nós usamos, tá? Então aqui, ó, essa linha do tempo, ela tá marcada também o ano atual, que é o ano de 2020, e tá marcado o ano em que se passa a história do Reizinho Mandão, que é 1568. Lembrando, gente, que isso daqui é algo fictício, tá? É fantasia. Dentro da história, né, a gente criou esse ano aqui para marcar os acontecimentos lá do reino, lá do reizinho, tá? Então vamos lá. Vamos lembrar como é que se conta século, né? O nosso calendário, ele é um calendário cristão, gregoriano, divide o tempo em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Para o estudo de história, saber identificar os séculos, contá-los e expressá-los é muito importante, pois essa é uma unidade de tempo muito utilizada para localizar e compreender os processos históricos. Geralmente os séculos são expressos por algarismo romano. Então, quanto dura um século inteiro? Dura 100 anos, né? A marcação de 100 anos. Eu já dei essa aula, já expliquei para vocês, vocês têm no caderno e tem no livro, a gente tá só relembrando. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui comum, tá? Nós estamos no ano de 2000, opa, não foi 2020, vai sair meio estranho, mas é só pra gente poder acompanhar. O ano de 2020, então eu me lembro que eu já expliquei para vocês como é que a gente descobre em qual século nós estamos, né? Se é uma distância de 100 anos, então ele 2020 está no meio de um século, né? Tá fazendo parte de um século. Então, como é que você vai descobrir, né? Não tem que fazer aquela linha do tempo, fazer aquela contagem. Você vai pegar os 2 primeiros dígitos. Opa, cadê? Setinha. Onde está a setinha? Não acho a setinha. Peraí. Dígitos, que no caso aí é o 20, e vai somar mais um, né? Por quê? Porque o século começa no ano 1, né? O primeiro século aí, como apareceu aí
na linha anterior, né, começou no ano 1. Então, se começa no ano 1, o primeiro século aqui começou no ano 1. Então, não existe ano 0, né? Então, é por isso que você sempre vai adicionar 1, porque a gente já, no exemplo que eu estou dando agora nessa página, nós já passamos de 2001, no caso, né? Então, 20 mais 1, então você vai pegar 20 mais 1, que é igual a 21. Beleza, então como é que você vai representar o século que nós estamos? Você vai olhar lá naquela tabelinha que tem nessa página do livro e vai ver como é que eu represento o 21. Você vai pegar o 20, né, que se representa com 2x maiúsculos, que é 10 mais 10, e o número 1. Então, você vai representar o século 21 com 2x e o algarismo I, que representa o 1, certo? Bom, aqui eu dei um exemplo de como eu descubro a que século pertence o ano de 2020. Nessas questões aqui, vocês vão ter que descobrir de outro ano, tá? Mas usando esse exemplo que eu acabei de falar aqui. Bom, inclusive eu já até adiantei uma questão que já vai ser pedida aí, tá? A questão 3 e a questão 4, tá lembrando um pouco que tem também no livro sobre questões de acontecimentos simultâneos. O que é acontecimento simultâneo? É o que acontece num lugar, em um determinado tempo, há ações, a sequência de acontecimentos em outro lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando com vocês, gravando essa aula, vocês provavelmente, nesse momento, não estão me assistindo ao vivo, porque não é uma aula ao vivo. Nesse momento que eu estou fazendo isso, vocês estão fazendo outra coisa. E, por exemplo, no momento em que vocês vão me assistir, vão assistir essa aula, eu vou estar fazendo outra coisa, tá? Então, é acontecimentos simultâneos. Nessa questão que pergunta, né? Usando o que você conhece sobre a história do Brasil, o que você acha que estava acontecendo? Essa pergunta aqui, a 4. Estava acontecendo em nosso país nesse ano de 1568, que é onde se passa a história do reizinho. Então, se você sabe, né, os portugueses chegaram aqui, os índios já viviam, eles chegaram aqui, invadiram o território para explorar e para colonizar, e aí foi num determinado ano, né? Você vai pesquisar, vai lembrar aí, que com certeza você já sabe. E aí, o que estaria acontecendo, né? O que você acredita que estava acontecendo em 1568 aqui no Brasil, aqui no território brasileiro, né? Nós ainda éramos colônia de Portugal, né? E aí vocês vão criar aí hipóteses. O que é hipótese? O que vocês acreditam, sabe? Não vai inventar nada, tá? Partindo do que você sabe sobre a história do Brasil, sobre o início aí, não é o início da história do Brasil, porque o Brasil já era a terra brasileira já era cultivada pelos índios, tá? Vivendo de uma outra forma. Então, dentro da parte onde os portugueses colonizaram o Brasil, o que você acredita que estava acontecendo em 1568 aqui no território brasileiro, né? Como é que vocês acreditam que estava acontecendo? Essa parte desse slide agora aí está falando especificamente sobre a idade dos metais. A gente vai voltar um pouquinho aí na história e vai falar sobre a idade dos metais. A idade dos metais, gente, esse período, né, que a história nomeou como idade dos metais, foi por quê? Porque os seres humanos, né, os grupos sociais desse período, eles desenvolveram uma técnica chamada de desenvolver a metalúrgica. A metalúrgica é a capacidade que o ser humano tem de transformar os metais em materiais para sua própria sobrevivência. Então, aqui do lado, ó, tem a idade dos metais e tem a imagem de homem trabalhando, né? Provavelmente ele derreteu aqui algum tipo de metal para produzir uma ferramenta, né? E aqui eu coloquei, ó, aprender a cultivar a terra no período anterior, que era o período neolítico, tá? Eles passaram a ser sedentários. Sedentários são aquelas pessoas, são aquele grupo de pessoas que trabalhavam na terra e não saíam para ir para outro lugar, para buscar comida em outro lugar, né? Eles passaram a cultivar a terra, que a gente chama de agricultores e pastores. Cultivava a terra e cuidava dos animais no mesmo lugar, e assim eles se tornavam sedentários, né? Eles não saíam, não se movimentavam de um lugar para o outro, não migravam de um lugar para o outro.
Agora nessa fase, na fase dos metais, os seres humanos começaram a utilizar metais como o cobre, o ferro e o bronze, tá? Então aqui, ó, como no período neolítico, parte significativa da população era sedentária e formada por agricultores e pastores, como eu acabei de explicar. Nesse período foi desenvolvida a metalúrgica, tá? Muitos dos instrumentos e ferramentas passaram a ser feitos de metais. Um dos primeiros metais a serem trabalhados e moldados foi o cobre. Posteriormente, muitas das ferramentas e utensílios passaram a ser feitos de bronze, né? Então, a partir dessa modificação aqui da metalúrgica, dos seres humanos começarem a utilizar esses metais, né, para produção de materiais, de ferramentas, mudou algumas coisas na forma dos grupos se socializarem, né, a conviverem. Aí, coloquei um resumozinho aí sobre o que isso significou, né? Tem algumas mudanças ao final desse período chamado de Idade dos Metais que é importante vocês saberem. Eu coloquei aqui 3 imagens, ó, imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Essas 3 imagens aqui representam a forma de viver que esses grupos aí começaram a desenvolver, que determinou muita coisa. Ó, você repara que aqui os grupos sociais começam a formar o que a gente chama de comunidades, né? Uma civilização que vivia junto, um grupo social, né, que começou a produzir coisas. Ó, você vê aqui a produção de vários materiais, né, de artesanato, de comidas diferenciadas, de alimentos diferenciados, começaram a montar fronteiras. Ó, você vê que aqui existe uma fronteira, uma entrada. Tudo isso aqui influenciou a forma de vida e de se organizar dos seres humanos depois, tá? Você vê que novas formas de trabalho, a tecelagem, né? E tudo isso com a presença muito forte do rio. O rio era um lugar onde as margens dos rios, né, era um lugar importante para isso acontecer, porque era daqui a base para a sobrevivência deles, né? Não só da questão de pesca, como está sendo mostrado aqui, né, de tirar o alimento do rio, mas principalmente para produzir essa agricultura, né, para irrigar essas terras, para que ela pudesse ser fértil. Então aqui, esse resumo aqui é importante vocês terem no caderno. Ó. Observe que esse período é AC, é antes de Cristo, tá? A gente está um pouquinho antes na história. A história dividiu essas fases para melhor estudarmos as mudanças e acontecimentos. Esses períodos são considerados pré-história. Por quê? Porque considera-se a ausência de escrita, a ausência que não existia escrita ainda, existia comunicação, existia formas de comunicação que não era uma escrita organizada, com letra, número, né, regras. E esses povos da antiguidade começaram a desenvolver a terra com a agricultura e criação de animais para sobrevivência. Começaram a se fixar em lugares por mais tempo, formando as sociedades mesmo, né? Formando as primeiras formas de convivência em sociedade, próximo a rios, pois assim podiam utilizá-los para desenvolver seus trabalhos com a terra, criar comércios, né? Porque eles começaram a criar essa coisa da troca, de comercializar aquilo que eles produziam, outros tipos de trabalho, as primeiras formas de governar e se organizar em grupos sociais. Isso ocorria em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, era simultâneo, tá? Isso é importante. Se você junta um grupo de pessoas muito grande, você começa a ter a necessidade de se organizar. Você imagina essas pessoas aqui vivendo sem nenhum tipo de organização sobre quem faz o quê, quem trabalha onde, quem comercializa o quê, quem produz o quê, né? E a forma de escrita deles, ó, é o que a gente chama de escrita rupestre, que era a escrita de representação, né, através de desenhos, através de símbolos, que ainda não é considerado na história como uma escrita, como eu destaquei aqui para vocês, uma escrita como a gente conhece. Logo em seguida vai ser feito, tá bom? Então é isso.